É correto alfabetizar na educação infantil? Esse tema é bastante polêmico e eu trouxe aqui para conversar um pouquinho com vocês, porque divide opiniões, né? Então, primeiramente, é importante a gente tomar muito cuidado com a linha que a gente segue. Por quê? A infância, já dizia uma frase, que é um terreno que a gente caminha a vida inteira. Então, a gente leva lá para a vida adulta as nossas experiências, vivências, memórias e traumas vivenciados na infância. Então, esse período ele é crucial no desenvolvimento do ser humano, né? E aí eu trouxe aqui para refletir um pouquinho sobre a pedagogia Waldorf, que eu considero muito significativa, né? Uma pedagogia inspiradora. Se você ainda não conhece, tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Então, o que ela vai dizer? Que esse período da infância, que vai dos 0 aos 6, 7 anos, a criança está em desenvolvimento físico. Então, na pedagogia Waldorf, eles não alfabetizam na educação infantil, né? Porque na educação infantil vai promover o desenvolvimento físico, né? Então, ali as crianças elas vão brincar, elas vão estar em interação ali social e ela vai desenvolver habilidades que não são as habilidades intelectuais, né? Porque considera que a criança ainda não está pronta para essa maturação, né, intelectual. Então, é por isso que ali o ambiente é preparado justamente para focar nessas habilidades de desenvolvimento físico, né? Então, a pedagogia Waldorf, ela não alfabetiza na educação infantil. Então, aqui a gente faz uma reflexão do processo de alfabetização, que requer uma sistematização. Então, é uma sistematização do aprendizado, né, dos conhecimentos que são intelectuais, uma vez que você tem que, por exemplo, ali reconhecer as letras, o código, né, escrito, compreender os sons. Então, esse é um processo que requer muita maturação intelectual, né? E aí, você pensa, a criança, ela é movimento, né? Ela está em processo ali de explorar, né, de vivenciar, da fase da imitação. E quando acontece esse processo de forma mecânica, que a gente percebe como um grave erro, né? De forma mecânica, em que as crianças vão fazer atividades, vão ali ficar muito tempo sentadas, isso está, de certa forma, podando a criança, está impedindo dela vivenciar a infância de forma plena, como essas pedagogias entendem e compreendem a importância dessa fase. Então, nesse sentido, da alfabetização mecânica, sistemática, assim que a criança vai perder muito tempo ali sentada, com tarefas impressas, não, a gente considera que não é o caminho a ser seguido. Mas, considerando o nosso contexto, né, brasileiro, como a exigência que é tão grande que no primeiro ano, no segundo ano, a criança já saiba ler, a partir do segundo ano, né, que ela já saiba ler, escrever. Então, a gente considera que um caminho possível, né, entre essas duas abordagens seria preparar as crianças de forma lúdica, com base nas habilidades preditoras. Ainda não seria um processo de alfabetização, mas seria ali um pontapé inicial, né, com as habilidades preditoras, como, por exemplo, trabalhar a partir das histórias, né, trabalhar rimas, aliterações, trabalhar a consciência fonológica dessa criança, né? Então, de forma significativa, com experiências, né, tentar ao máximo explorar as experiências para que seja um processo significativo, que tenha sentido, né? Então, na educação infantil, a pedagogia Waldorf fala muito dos contos, né, dos contos de fada, que é justamente explorar a imaginação da criança. Então, é um caminho viável, né, a gente seguir por essa segunda via, que seria trabalhar as habilidades preditoras da alfabetização, para quando ele chegar no primeiro ano, ele já reconheça, de certa forma, esse sistema que a gente, né, vai trabalhar no primeiro e segundo ano, que é o sistema escrito, né, que é a leitura e a escrita. Então, eu considero esse caminho como possível.
Mas, lembrando que não de forma mecânica, mesmo no primeiro e segundo ano precisa ser de forma lúdica. E aí a pedagogia Waldorf vai falar de uma transição suave, né, da educação infantil para o primeiro ano, que lá aos 7 anos, a introdução das letras do alfabeto elas devem ocorrer de forma artística, sempre relacionada às experiências, né? Então, de forma viva, imaginativa e artística, né? Para que não seja um processo mecânico e desconectado das vivências e experiências da criança. Então, gostaria aqui de saber qual é a sua opinião sobre essa questão. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber.